Estão me ouvindo aí? Imagino que sim, né? Muito bom, vamos lá. A gente vai terminar a nossa parte lá de ambiente macroeconômico, né? Também conhecido como economia, mas o nome da matéria no programa da Planejar é ambiente macroeconômico, legal? E hoje a gente começa fundamentos de finanças. Eu pediria para vocês o seguinte: a aula de fundamentos com finanças funciona 1000 vezes melhor se vocês tiverem uma HP aí na mão, uma HP 12C para fazer os cálculos direitinho, porque não adianta, né? Matemática financeira, né? E fundamentos de finanças, acho que 70% da matéria é matemática financeira. Você só aprende se você estiver fazendo, né? Se você testar, se você errar, se você apertar as teclas lá. Então é importante que vocês tenham uma calculadora para utilizar, tá bom? Então peguem a calculadora para a segunda parte da nossa aula. Fechado? Já vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E aí a gente já começa a resolver as questões que faltam de economia, tá? Acho que a gente parou na 8, né? Deixa eu ver aqui, essa tinha ido já, essa tinha ido também. Se não me engano, paramos nessa aqui, vamos retomar por ela então, beleza? Vamos lá. Legal. Essa questão, pessoal, ela vai falar sobre o PIB, né? Produto Interno Bruto. E assim, para você não esquecer a equação do PIB, né? O PIB, ele é o cigarro do X-Men, beleza? Cigarro do X-Men, beleza? Lembra sempre que é tudo mais, tá? Mais. Só no X-Men que vai ser uma diferença lá. X menos M. Pô, carecão, mas o que são essas coisas? Calma, vou explicar para você. Segura aí. Só apagar esses negócios aqui para não me atrapalhar. Então se liga. Olha só. C é de consumo, tá certo? Consumo das famílias. Então, quanto mais tiver consumo na economia, maior vai ser o PIB daquela economia, tá certo? Por isso que na época da pandemia, a gente teve um incentivo ao consumo, porque o grande desespero, o grande medo que se tinha é que houvesse uma recessão muito forte, ou seja, que a gente tivesse uma queda muito grande no PIB. Para você não ter essa queda muito grande no PIB, você teve um incentivo ao consumo. Beleza? Então, o consumo está diretamente proporcional ao PIB, como você pode ver. Aí você tem I de investimentos. Não vá confundir. Esses investimentos não é aquele investimento que as pessoas fazem em renda fixa, em renda variável, não. Esse investimento é investimento em capacidade produtiva. Então, vai ser investimento em formação bruta de capital, né? Então, aumento de maquinário, ativos de longo prazo e tal, ou de estoques, capital de giro que a gente fala, né? Então, nessas duas coisas. Então, é o aumento na capacidade de fornecimento de bens e serviços. Isso se dá investindo em máquinas, em novas indústrias, isso se dá investindo em novos estoques. Beleza? Então, isso é investimento. Aí você tem o G. Esse G é gastos do governo. Gastos governo. Lembra que o G se repete nas duas palavrinhas, tá? Então, esse G tem a ver com gastos do governo. Então, uma das outras alternativas, né, uma das outras medidas tomadas pelo governo à época foi aumentar o gasto público, né? Então, Pronamp e não sei o quê, e auxílio emergencial. Na medida em que o governo gasta mais, isso aumenta o déficit fiscal, tá certo? Então, tem um problema aí. Entretanto, você joga o PIB lá para cima. Então, todo governo gosta de poder gastar. E naquele momento, era um momento que se via necessário um aumento maior nos gastos, estou falando do momento da pandemia, tá? Então, você aumenta o déficit fiscal, depois deu um temor danado, né? Um pouco antes das eleições e depois das eleições, toda essa discussão fiscal, ela tem um pouco de origem no gasto que foi feito naquela época, tá certo? Então, o gasto do governo também está diretamente proporcional ao PIB. E aí você vai ter X de exportações, tá? Então, esse X aqui que tá a segunda letrinha de exportações, beleza? E o M de importações, fechado? Importações. Então, esse M aqui, legal? Então, se uma
economia exporta mais do que ela importa, a diferença entre exportações e importações é o que puxa o PIB para cima. Por isso que, de um modo geral, as economias gostam de exportar mais do que elas importam, porque isso traz um crescimento para o PIB daquela economia. E outra, quanto mais o país exporta, mais ele está tendo recebimento de recursos, de dólares, de riqueza, para fazer com que haja um crescimento no nível de vida da população. Legal, beleza? Então, isso posto, tendo entendido as variáveis, fica muito fácil essas questões que aparecem aí de um modo geral na certificação. Estamos falando de consumo, estamos falando de investimento em capacidade produtiva, estamos falando em gasto do governo, estamos falando em exportações, estamos falando em importações. Legal? Com isso, se você tiver essa equação muito clara na sua cabeça, você consegue matar fácil as questões que caem sobre PIB. Um aumento no consumo das famílias gera um aumento no PIB. Está correto, né? Porque, olha só, consumo está diretamente proporcional ao PIB. Uma redução nas importações gera um aumento no PIB. Então, olha só, se eu tiver uma redução nas importações, o que está acontecendo? Essa diferença está crescendo, tá certo? O M diminui, então essa diferença cresce e aí o meu PIB aumenta, tá correto isso aqui. Então, uma redução nas importações, de fato, vai gerar um aumento no PIB, tá? Tá correto, sim. Beleza? O que mais? Uma redução nos gastos do governo gera um aumento no PIB. É exatamente o contrário. A gente viu que houve um aumento nos gastos do governo na época da pandemia, justamente para que a gente não tivesse um PIB sofrendo tanto. Legal? Então, se o governo tira o pé dos gastos, vai haver redução no PIB. Então, está errado isso aqui. Um aumento nas exportações líquidas gera um aumento no PIB, nós já vimos que é isso aí. Exportações líquidas é X menos M, tá certo? Se isso aumenta, se essa diferença aumenta, seja porque aumentou muito a exportação, seja porque se reduziu a importação, o que vai acontecer? O seu PIB vai aumentar. Então, isso aqui é o que a gente chama de exportações líquidas, exportações menos importações. Se isso aqui aumentar, PIB vai aumentar, tá bom? Então, é proporcional, tá? Diretamente proporcional. Então, o que a gente vai ter? 1, 2 e 4 são corretas. 1, 2 e 4. 1, 2 e 4 corretas. Alternativa C de cachorrão. Beleza? Dúvidas? Tá tranquilo? Ah, então tá bom, beleza. Muito bom, show de Professor, bola. Oi, pode falar. no caso dessa fórmula aí, não sei se eu botei errado aqui, mas no, eu tinha colocado que era C mais I mais G que multiplicava X menos M. Mas então é esse mais aí, é isso? É esse mais, não é mais X mais M, não. É mais exportações líquidas. Tá, então não tem esse parêntese aí, não tem por que ter esse parêntese, né? Não precisaria ter. Por que a gente põe esse parênteses? Justamente por causa desse item 4, exportações líquidas, né? Para a gente entender que esse bloquinho aqui é o que se chama exportações líquidas. Matematicamente, não precisaria ter o parênteses, que não ia fazer alteração nenhuma. Ah, beleza. Tá bom? Valeu. Beleza, vamos para a próxima aqui. Questão número 9. Se liga nessa aqui, porque essa aqui pega muita gente, tá? A inflação acumulada nos últimos 5 anos foi de 32%. Qual foi a perda no poder de compra da população em geral? Então, a maior parte do pessoal que eu vejo vai lá e crava os 32%. Mas não está certo isso, né? Porque uma coisa é a inflação, outra coisa é a perda no poder de compra. São, na verdade, grandezas indiretas aqui, né? Então, você tem o seguinte, se eu conseguia, com R$ 100, comprar uma determinada cesta de produtos, tá certo? Agora, eu vejo que essa mesma cesta de produtos, ela custa R$ 132, beleza? Então, 5 anos depois, o que custava 100 passa a custar R$ 132. Legal? Olha só. Então, eu tinha R$ 100, comprava uma cesta de produtos de 100 e, portanto, eu comprava uma cesta. Legal? Hoje em dia, 5 anos depois,
eu tenho R$100 e a cesta de produtos custa 132. Legal? Então, o que está acontecendo aqui? Eu compro uma fração da cesta de produtos que eu comprava há 5 anos, tá certo? Eu compro, sei lá, 80 e poucos % de uma cesta, para a gente saber certinho quanto é, 100, enter, 132 divide, dá lá 75,75. Então, isso aqui é 0,7575. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que eu compro aproximadamente 76% de uma cesta completa. Estão me entendendo? Então, uma inflação de 32% derrubou o poder de compra em 24%. Antes eu comprava uma cesta completa, hoje eu compro 0,76 de uma cesta. Isso quer dizer que a derrubada no poder de compra foi de 0,24. Então, eu tive 24% de queda do poder de compra. Por isso, a alternativa que você tem que marcar é a alternativa B. Percebeu? Inflação não é sinônimo de queda no poder de compra. A inflação leva a uma queda no poder de compra, mas as grandezas, as magnitudes, são calculadas de forma diferente. Legal? Então, você sempre vai ter que fazer isso. Na prática, o que você faz é o seguinte, é 1 dividido por 1 mais a inflação, que foi o que a gente fez aqui, tá? Mas vocês sabem que eu não gosto, né? Não gosto de fazer vocês decorarem fórmula. A gente tem que pensar para não ficar nervoso no dia da prova e não lembrar da fórmula e errar a fórmula, tá certo? Então, a gente tem que pensar dessa forma. Se a gente conseguir aqui comprar uma cesta, é que R$100, tá certo? Comprava uma cesta de 100. R$100 hoje, compra uma cesta de 132? Não, compra 76% de uma cesta de 132. Então, é essa conta que você vai ter que fazer. Beleza? Tranquilo? Então, tá bom. Vamos para a próxima. Pessoal, o órgão análogo ao Conselho Monetário Nacional para as entidades de previdência fechada é... Quem que é? Você vai ter que vir aqui, ó, e lembrar dessa tabelinha que eu já falei, para você colocar lá no espelho do seu banheiro, tá certo? Para você não esquecer mais. Então, você vai olhar aqui, puxa, Conselho Monetário Nacional é o normativo, principalmente da parte de investimentos, é o chefão do Sistema Financeiro Nacional como um todo, porque tem participação nesses outros conselhos. Mas quando a questão fala que ele é análogo a alguma coisa, quer dizer que ele é normativo. Quem mais é normativo? Conselho Nacional de Seguros Privados é normativo, Conselho Nacional de Previdência Complementar também é normativo. E tá perguntando, né, a questão, os fundos, as entidades fechadas de Previdência Complementar. Rapaz, se tá perguntando das entidades fechadas, tem que ser esse aqui, ó, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Não é? Então, é esse aí que você vai marcar, beleza? Voltar lá. Um órgão análogo ao Conselho Monetário Nacional para as entidades de previdência fechada é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, beleza? Essa aí que você tem que marcar. Questão número 11. Pessoal, questão número 11 vai falar sobre a PETAX, tá certo? Olha só, o que é a PETAX? A PETAX, ela é até um termo interessante, né? Por que chama PETAX? Porque é uma tela do Banco Central. Então, quando você entrar lá no Sisbacen, né? Você olha, tem uma tela que se chama PETAX 800. PETAX 800. Nessa tela, é registrado no sistema do Banco Central as operações com dólar à vista, também chamado de dólar pronto, também chamado de dólar spot. Então, as operações que estão acontecendo no mercado interbancário, banco vendendo dólar para banco, não sei o quê, papapá, a coisa comendo solta lá, vai sendo registrada nessa tela que faz parte do Sisbacen. Legal? E aí a pergunta é, como que é a formação dessa taxa PETAX? Legal? Então, vamos lá. Como que é a formação da taxa PETAX?
Cotação diária de todas as operações de compra e venda de moeda estrangeira calculada pelo Bacen. Não são todas as operações, são um número específico de operações que são registrados ali em determinado momento e por algumas instituições que são chamadas de dealers. O que são dealers? Dealers são instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central a fazer formação de preço da Petax, do dólar. Então, são instituições normalmente grandes, com grande participação nesse mercado de câmbio, tá certo? Então, vamos lá. O que a gente vai colocar aqui? A B, média de todas as cotações de compra e venda de moeda estrangeira durante 4 momentos do dia. Tá quase lá, tá certo? Tá quase lá. Só que não está completa o suficiente. Vocês vão ver já por quê. C, média das cotações de compra e venda de moeda estrangeira calculada pela CVM? Não, né? CVM faz supervisão de mercado de capitais, que mexe com títulos mobiliários, né? A gente viu lá naquela tabela, a gente viu isso no sábado também, então tá errado isso aqui. D, média das cotações de compra e venda de moeda estrangeira, calculada pelo Bacen, formada pelos dealers durante 4 momentos do dia. É isso, tá certinho. A alternativa D deu certo. Acho que o Michael já tinha falado que era a alternativa D, né, Michael? Beleza, show de bola, essa daí. Beleza? Então, Petax é isso. Lembra que essa Petax que a gente vê divulgada, por exemplo, a gente vai fazer um contrato, existe um contrato em dólar. Normalmente a gente usa a taxa Petax. É a Petax do dia anterior. Então, hoje a gente vai fazer um contrato, a gente usa a Petax do dia anterior. A gente vai pegar a média das operações que foram tabuladas em 4 momentos do dia pelos dealers que ficam operando o câmbio no mercado interbancário. Tá certo? Beleza? Dúvidas? Então tá bom. O povo tá meio quieto, hein? Se tiver dúvida, manda aí. Eu vi que vocês me mandaram algumas mensagens, alguns alunos lá no WhatsApp. Meu dia foi tão corrido que eu não parei para ver ainda. Respondo para cada um depois, tá? Fiquem tranquilos. Questão 12. Sobre a taxa DI, considere as seguintes afirmativas. Galera, o que é taxa DI? DI é depósito interbancário, tá? Depósito interbancário. Então, uma operação de CDI nada mais é que um CDBzão, CDB, feito entre bancos, tá certo? Então, um banco chega lá no final do dia, você tem um banco superavitário de caixa e você tem um banco deficitário de caixa. Então, pega o Itaúzão, pega o Banco do Brasil, Bradescão, pô, os caras têm uma rede de agência, recebem muito depósito à vista, tal, então entra dinheiro pra caramba. Normalmente, no final do dia, sobra caixa. Legal? Muito bem. Aí, o que eles fazem com esse caixa? Emprestam um pouco para o Banco Central, nunca fica parado. Dinheiro nunca fica parado nos bancos, tá? Final do dia, ou vai emprestar para o Banco Central, ou vai emprestar para outros bancos, tá certo? Empresta para outros bancos, tipo Sofisa, esses bancos que dão bastante crédito para pessoa física e tal, mas não tem aquela rede de captação muito grande. Então, chegou no final do dia, geralmente o caixa fica meio furado assim, emprestou mais do que captou. Beleza, não tem problema, porque vai lá no interbancário e toma a grana, tá certo? Toma a grana dos bancos superavitários para zerar o caixa. Ninguém pode ir dormir sem o caixa zerado, tá certo? Se for dormir sem o caixa zerado, vai ter que entrar no redesconto, vai ter que pedir dinheiro emprestado do Banco Central, tá certo? Geralmente é uma taxa maior que a taxa de mercado, então não vale a pena. Legal? Então é isso que vai acontecer, você tem essa passagem aqui no overnight. Quando é título público que lastreia esse overnight, que é uma operação de um dia, empréstimo por um dia, a gente fala que passou no Selic. Então, é uma operação com título público, lastreada por título público, tá certo? Agora, quando não tem esse lastro de título público, o que acontece? O Banco Itaú, por exemplo, ele empresta recursos aqui para o Banco Sofisa, o Banco Sofisa emite um título, tudo eletrônico hoje em dia, tá? Emite um título chamado Certificado de Depósito Interbancário, que é como se fosse um CDB, mas é um CDB entre bancos. E quando que vai vencer esse CDB? Amanhã, tá certo? É uma operação de overnight, uma operação de um dia. Aqui tem garantia dos títulos públicos, quando faz via Selic, quando faz por CDI, não tem garantia de títulos públicos, é só essa emissão do CDI. Beleza? É assim que funciona o mercado de depósito interbancário. E aí você tem a seguinte pergunta, sobre a taxa DI,
considere as seguintes afirmativas. Vamos lá. Divulgada pela B3, né? É a taxa média ponderada das operações realizadas entre instituições financeiras pelo prazo de um dia, com lastro em emissão do CDI, Certificado de Depósito Interfinanceiro. Perfeito, é isso mesmo, tá certo? Antigamente era a CETIP quem divulgava, B3 comprou a CETIP, então você tem um órgão interno lá da B3 que faz isso agora, é isso aí, beleza? Muito bom. Afirmação 2. É expressa na forma anual de 252 dias úteis e é o indicador mais utilizado pelo mercado como parâmetro de comparação nas aplicações de renda fixa. Perfeito, a taxa over 252 dias úteis e toda hora você vê, quer comprar aqui esse título público? 110% do CDI, tá certo? Do CDI. Então o CDI ele é um benchmarking do mercado. Por isso que está certo dizer que ele é o indicador mais utilizado pelo mercado como parâmetro de comparação nas aplicações de renda fixa. Beleza? Está correto aqui, então. Certinho. E 3. Quando não há operações suficientes para o cálculo do DI, pelo menos 100 operações de volume financeiro e 30 bilhões, tá certo? 100 operações de volume financeiro de 30 bilhões, ela será considerada igual a Selic. O que acontece? Nos últimos anos, esse mercado de CDI, essa operação entre bancos lastreada por CDI, ela tem diminuído bastante. Então, há dias em que a operação, esse tipo de operação tem baixa liquidez. Fica abaixo de 30 bi, fica abaixo de 100 operações. Quando isso acontecer, é considerada a taxa Selic. Então, a taxa CDI vai ser igual à taxa Selic, e é isso que a B3 vai divulgar. Tá certinho isso aqui, tá bom? Então, 1, 2 e 3 estão corretas, a alternativa D de deu certo. Beleza? Ficou claro que é a taxa CDI? Tá bom, muito bem. Lembra que a taxa Selic, gente, ela é a mesma coisa, só que lastreada com título público. Ô, Carecão, mas a taxa Selic não é o Copom lá que define? Copom define a Selic meta. Na prática, a Selic efetiva vai ser uma média dessas operações de um dia, operações compromissadas de um dia, chamada overnight, com lastro em títulos públicos, tá bom? Então, e quem executa isso é o Banco Central, porque o Banco Central vai lá regulando a compra e venda de títulos justamente para fazer com que haja convergência da Selic efetiva para a Selic meta, ok? Vamos lá, questão 13. Se tiver dúvida, você já mete o dedão aí no teclado e já grita, segura aí que eu tenho dúvida, pode falar, tá? Olha só, sobre os índices de preço IPCA e IGPM, considerem as seguintes afirmações. Então, aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre os índices de preço, tá certo? E lembra o seguinte, IPCA é índice de preços ao consumidor amplo, tá certo? IGPM é índice geral de preços mercado. Até aí o nome não me diz muita coisa, né? Porque preços, eu imagino que seja preços a mercado mesmo, né? Não imagino que seja algo diferente disso. Mas o grande ponto aqui que a gente vai ver é que esse aqui tem uma grande influência do atacado, dos preços ao atacado. Então, você tem, por exemplo, o IPA, Índice de Preços ao Atacado, que tem 60% de peso no IGPM. Isso aí traz umas implicações muito interessantes. Quando a doleta sobe, o preço no atacado sobe muito rápido, porque é o atacado que importa coisa rapidamente, né? Quer dizer, quem importa não é atacado, mas você tem um importador que, quando ele importa, ele vende rapidamente no atacado. Então, a gente sente uma variação cambial muito forte no IPA, no Índice de Preços ao Atacado, e, portanto, no IGPM, porque 60% do IGPM é IPA. Tá certo? Aí você tem o índice de preços ao consumidor aqui com 30% e o índice nacional da construção civil com 10%, tá certo? Então, esse índice geral de preços mercado, muito utilizado, o IGPM, né, muito utilizado em aluguéis, esse tipo de coisa, né, uns contratos específicos, ele vai ter essa formação. O IPCA não. O IPCA ele já é focado em preços ao consumidor final. Legal? Então, o IPCA,
ele é exatamente o índice utilizado pelo sistema de metas de inflação, né? Então, é o IPCA que se olha, beleza? Então, é importante você saber isso, vai ajudar a gente aqui. Então, vamos lá, qual que é a correta aqui? Deixa eu ver. Estamos na 13, né? É isso mesmo, 13. Então, olha só, o IGPM é composto pela média ponderada do... E é isso aqui, eu já falei para vocês, né? Certinho. Ó, a Aline está falando que é B de bola. Periodicidade tudo de dia 21 do mês anterior ao 20 do mês referência. É isso aí. Então, é engraçado, né? Do dia 21 ao dia 20, tá? O índice de preços mercado IGPM. Então, tá correto essa aqui. 2. O IPCA é calculado mensalmente pelo IBGE, tá certo? E é o índice utilizado pelo Banco Central para o acompanhamento dos objetivos estabelecidos no sistema de metas da inflação. É o indexador que corrige a NTNB. Pô, você não teria a obrigação de saber isso aqui ainda, mas às vezes cai fazer o quê, tá certo? Porque NTNB é módulo 2, tá certo? Mas os caras perguntam no módulo 1 e você tem que saber. Então, a gente vai ver com mais detalhes mais para frente, mas saiba que a NTNB ela é corrigida pelo IPCA. A gente vai ver com muito detalhe isso, pode ficar tranquilo, mas está correto isso aqui. A metodologia de cálculo do IPCA abrange famílias com rendimentos mensais compreendidos entre 1 e 20 salários mínimos. Está errado, é 1 e 40 salários mínimos. É isso que está errado, tá certo? Então, o correto é 1 e 2. 1 e 2 estão certas, a 3 está errada. Então, 1 e 2 aqui, tá certo? Beleza? Tranquilo? Qual a diferença entre o IPCA e o IPC? Apenas a amplitude? O IPC que você diz é o IPC da FIP, é isso? Porque o IPCA, quem faz é o IBGE, tá certo? E o IPC, se eu não me engano, né, o mais conhecido é o IPC-FIP, Theo. Eu não me lembro agora qual é a metodologia do IPC, tá? Porque ele era um índice bastante acompanhado, agora a gente praticamente não acompanha mais tão de perto, né? Então, a gente usa o IPCA. Parece ser isso, parece ser amplitude, mas eu não tenho certeza, tá? Então, não vou correr o risco de falar uma coisa inexata aí, tá bom? Mas me comprometo, tá? Vou dar uma olhadinha e depois lá no grupo eu mando para vocês, tá? 14. Qual das alternativas abaixo não representa uma atribuição do Conselho Monetário Nacional? Então, essas perguntas também são bastante comuns, principalmente sobre Conselho Monetário Nacional, sobre Bacen, sobre CVM, tá? Aqui nas últimas provas caiu sempre sobre o Conselho Monetário Nacional, então é importante a gente saber isso aqui. Então, olha só, o que que faz o Conselho Monetário Nacional? Lembra o seguinte, o Conselho Monetário Nacional, ele é um órgão normativo, né? E, portanto, o grande objetivo dele é manter o sistema financeiro nacional eficiente, cumprindo o seu papel de canalizar recurso dos poupadores para aqueles que têm bons projetos, tá certo? Mas no papel de normatização, de criação de normas que vão visar o melhor desempenho econômico, tá certo? Nunca executor de fato, nunca supervisor. Quem faz a supervisão, quem faz a execução vai ser Banco Central, vai ser CVM, vai ser Previc, vai ser SUSEP, né? Aquela tabelinha que eu tinha mostrado lá para vocês. Então, olha só, o que que vai ser aqui? Adaptar o volume de meios de pagamentos às reais necessidades da economia? Sim, porque o Conselho Monetário Nacional, ele delibera a respeito dessas coisas, né? Ele mostra quanto que tem que ter de moeda circulando, esse tipo de coisa, tá correto? Regular o valor interno e externo da moeda e o equilíbrio do balanço de pagamentos também é uma prerrogativa do Conselho Monetário Nacional. Autorizar o funcionamento e fiscalizar as instituições financeiras? Não, quem que faz isso, gente? Eu vi que a Aline já tinha colocado que é essa, você está correta, né? Então, isso não é uma prerrogativa do Conselho Monetário Nacional. E quem é o responsável por fazer isso que está na alternativa C? É o Que você Bacen. acha? Passei. Banco Central, né? O BC, o Banco Central que faz isso daí. Definir a meta de inflação medida pelo IPCA? Está correto, é o Conselho Monetário Nacional que define a meta. Copom define a taxa Selic, CMN define a meta da inflação. Beleza? Então é isso que a gente tem que lembrar. Questão número 15. Sobre as instituições do sistema financeiro, analise as seguintes afirmativas. Por que que a gente está vendo isso aqui, galera? Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês.
Olha só, nessa tabelinha a gente tinha o seguinte, a gente tinha lá quem é o normativo quando fala a respeito de investimentos, quem são os supervisores, e agora aqui tem os operadores, os caras que estão se batendo lá no dia a dia, cada um para fazer o seu spread, fazer a sua grana para ganhar o seu dinheiro. Então, quem são esses caras? Bancos, corretoras, assets, distribuidoras e assim por diante, né? Então, normalmente, a Planejar, a própria Ambima também, eles gostam de perguntar a respeito de banco múltiplo ou uma outra pergunta a respeito de corretora, tá? Então, você tem que estar antenado nisso, a gente vai pegar algumas aqui. Então, vamos lá, essa aqui, olha só. Sobre as instituições do sistema financeiro, analise as seguintes alternativas. O banco múltiplo é uma instituição... Peraí, antes de qualquer coisa, o que é um banco múltiplo? Como o nome já diz, ele é um banco que tem que ter mais de uma carteira. Se ele tiver uma só carteira, ele é um banco comercial, só tem carteira comercial. Agora, se ele tiver carteira comercial mais imobiliária, carteira de financiamento imobiliário, ele é um banco múltiplo. Se ele tiver carteira comercial mais carteira de leasing, que é arrendamento mercantil, né? Arrendamento mercantil, ele também é um banco múltiplo, percebeu? Se ele tiver carteira de investimento e carteira de arrendamento mercantil, ele é um banco múltiplo, beleza? Agora, se ele tiver carteira imobiliária e de leasing, arrendamento mercantil, só essas duas, aí ele não é um banco múltiplo. Pô, aí não entendi, carecão. Por que que lá era quando tinha duas e aqui não é? Porque assim, a regra diz o seguinte, para ser banco múltiplo, tem que ter duas carteiras pelo menos, e uma das carteiras ou é banco comercial ou é banco de investimento. Tem que ter no meio banco comercial ou banco de investimento. Então, banco comercial mais alguma coisa? Beleza. Banco de investimento mais alguma coisa? Beleza, é banco múltiplo. Mas se tiver duas carteiras e nenhuma delas é comercial ou investimento, aí não pode ser banco múltiplo. Tá? Então, essa é a primeira questão importante. Segunda questão importante. Qual é o único tipo de banco, o único tipo de carteira que permite ao banco receber depósito à vista? Manda aí, vamos ver se vocês sabem. Perfeito, é isso que você pensou. É o banco comercial, mano. Então, para receber depósito à vista, tem que ser banco comercial. Banco de investimento não pode receber depósito. Não sei se vocês lembram, antigamente a XP, você tinha conta lá e você não tinha conta corrente, você só tinha conta de investimento, porque era banco de investimento e não era banco comercial. Aí, de uns anos para cá, você passou a ter a sua conta corrente lá, que é conta de depósito à vista, tá certo? Então, tem que ser banco comercial para receber depósito à vista. Beleza? Muito bom. Então, com isso, fica mais fácil da gente resolver aqui as paradas. O banco múltiplo é uma instituição financeira que deve ser constituída por, no mínimo, duas carteiras, sendo uma delas obrigatoriamente comercial ou de investimento. Tá correto? Tá correto. Foi isso que eu falei para vocês. Né? 2. Um banco de investimento é uma instituição financeira especializada em operações de participação societária de caráter temporário, de financiamento da atividade produtiva para suprimento de capital fixo e de giro e de administração de recursos de terceiros e pode receber depósitos à vista. Está certo? Não. Não. Tá errado, né? Isso aqui tá errado, pô, não pode receber depósito à vista. O resto tá tudo certo, tá? Tudo que tá lá tá certo. 3, menos esse finalzinho aí. As sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários são instituições financeiras supervisionadas pela CVM, né? Escrevi pelo CVM, é pela CVM, mas não pelo Banco Central. E tem como atribuição operar em bolsas de valores e de mercadorias de futuros por conta própria e de terceiros. Essa aí, galera, tá quase certa, né? Porque, assim, a função dela é essa, mas ela mexe com câmbio também. Né? Como ela mexe com câmbio, ela está sob supervisão do Banco Central também, porque o Banco Central supervisiona tudo que é operação de crédito e moeda. Legal? Por isso que está errado isso aqui.
Então, somente um está certo. A alternativa A de acertei é a correta, é a que você tem que marcar. Beleza? Fechado? Muito bom, vamos para a próxima aqui. Considere os seguintes tipos de investidores. Aí tem uma porrada de investidores. E a pergunta é quem são os investidores qualificados, né? Essa é uma matéria que ela aparece tanto no Sistema Financeiro Nacional, como ela aparece lá quando a gente fala de API, né? Na análise de perfil do investidor, nos processos, nas etapas do processo de planejamento financeiro. Então, a gente tem que saber isso aqui, tá certo? Então, olha só. Uma coisa importante. Investidor qualificado é aquele que tem pelo menos R$ 1 milhão em patrimônio financeiro, em aplicações financeiras, e declara isso por escrito. Legal? Se tiver uma pessoa física que é investidor profissional, ou seja, que tem 10 milhões, profissional a linha d'água é mais em cima, então tem 10 milhões de reais e declara por escrito que tem essas aplicações, ele é profissional e passou já de qualificado. Então, ele é os dois, ele é qualificado. Tá? Uma linha d'água aqui que você passou desse limite, você já é qualificado. Beleza? Então, investidor profissional tá correto, é isso mesmo. Legal? Tá certinho. O que mais? Pessoas naturais ou jurídicas que possuam patrimônio em valor superior a 1 milhão. Tá certo? Errado. Errado. Por que que tá errado? Precisa ter o termo por escrito. Precisa ter o termo e precisa falar que é patrimônio financeiro, né? Então não vale casa, obras de arte, nada disso, tá certo? Tem que ser patrimônio financeiro. 3. As pessoas naturais, né? As pessoas naturais que tenham sido aprovadas em exames de qualificação técnica ou possuam certificações aprovadas pela CVM como requisitos para o registro de agentes autônomos de investimento, administradores de carteiras, analistas e consultores, né? Consultores de valores imobiliários, em relação aos seus recursos próprios. Tá correto? Tá correto, é isso aí. Esses caras, então, quando eles estiverem fazendo os seus próprios investimentos, para fazer os seus próprios investimentos, eles são considerados investidores qualificados. Beleza? Tá correto. 4. Clubes de investimento, né? Clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por um ou mais cotistas que sejam investidores qualificados. Talvez essa matéria seja nova para vocês, né? A gente vê essa matéria lá na parte de fundos de investimento do módulo 2. O que que é uma carteira, o que que é um clube de investimento? É como se fosse um fundo, mas numa menor escala, que pode ter aí de 3 a 50 cotistas, né? Então é algo mais fechado, algo menor. E se você tiver um gestor que é um gestor qualificado, né? O clube também vai ser um investidor qualificado, legal? Então, geralmente, se esse gestor aí tem CGA, tem alguma certificação para gestão e assim por diante, ele vai ser considerado investidor qualificado também, o clube, beleza? Então, você vai ter... Não é obrigatório o gestor do clube ter CGA ou algo parecido? Se ele é participante do clube, não. Então, Tá. imagina que, assim, um determinado investidor juntou uma galera e eles resolveram abrir um clube de investimento. Então, eles elegem lá uma pessoa, vai ser o gestor do clube, ele é participante, ele não pode ser remunerado por isso, e aí tudo bem. Agora, se contratar alguém para, de fato, tocar o clube, né, para ser remunerado e tal, ele precisa ser gestor de carteira. Ah, entendi. Tinha essa dúvida. Beleza, obrigada. Beleza? 1, 3 e 4, então, é a correta. 1, 3 e 4 estão certas essas afirmativas. Questão 17, né? Para a gente encerrar essa parte e entrar na parte de fundamentos de finanças. Olha só. Considere os seguintes tipos de investidores. Né? Aí tem aqui alguns tipos de investidores. E a pergunta no final vai ser: são investidores profissionais? Então, lembra o seguinte: investidor profissional vai ser
PJ do mercado financeiro, tá certo? Então, PJ do mercado financeiro, você nem titubeia, é investidor profissional. O que é PJ do mercado financeiro? É banco, é entidade aberta de previdência complementar, entidade fechada, é fundo de investimento, é corretora e assim por diante, tá certo? É clube de investimento, se for gerido por um investidor profissional, portanto, alguém que tenha essa licença para gerir o clube de investimento e assim por diante. E que mais? Também pessoas naturais, tá certo? Pessoa natural é a mesma coisa que pessoa física, mas a legislação se refere a eles como pessoa natural. A pessoa física, ela tem que ter 10 milhões em aplicações financeiras e atestar por escrito, mediante um termo, né? É atestar por escrito. Ou então, pode ser profissional certificado gerindo seus recursos. Gerindo seus recursos. Tá certo? Então, nesses casos, acho que isso daí resume bem o que é o investidor profissional. Legal? Então, vamos lá. Instituição financeira é profissional? É. Companhia seguradora e sociedade de capitalização? É do mercado financeiro, CNPJ, é investidor profissional. Entidade aberta e fechada de previdência complementar? É também. Pessoa natural ou jurídica que possui investimentos financeiros em valor superior a 10 milhões, como eu falei, né? E adicionalmente ateste, tá bonitinho aqui, é? Então, entrou. Fundo de investimento? Beleza? Que mais? Clube de investimento cuja carteira seja gerida por administrador de carteira autorizado pela CVM. Opa, esse aqui é. Agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários, autorizados pela CVM. Muito importante isso aqui, ó, em relação aos seus recursos próprios. Investidores não residentes, tá certo? É isso aí. Todo investidor não residente também é investidor profissional, tá? Tinha esquecido de falar isso aí. Ou seja, todo mundo, né, galera? Alternativa D. Esses são os investidores profissionais, né? E os investidores profissionais, eles acabam tendo acesso a alguns produtos que são só para investidores profissionais. Normalmente, produtos mais sofisticados, né? Então, você tem oferta pública que é só para investidor profissional e assim por diante, tá? A gente vai ver isso um pouquinho melhor quando a gente falar de oferta pública lá no módulo 2. Beleza? Dúvidas? Então tá bom. O que eu recomendo para vocês? Esse material já está disponível, tá? Lá na aula ao vivo, né? Que a gente teve sábado, né? Tá lá na plataforma de vocês. Depois peguem o material e refaçam sozinhos. Isso é importante, porque isso dá muita fixação. E aí vocês vão ficar com uma dúvida ou outra. Aí, o que vocês fazem? Ficou com uma dúvida ou outra? Voltam lá na resolução, nos vídeos, dá uma olhadinha, tira a dúvida. Mesmo assim, ficou com alguma dúvida, escreve lá no grupo de WhatsApp, beleza? Isso é importantíssimo. Fechado? Muito bom. Pô, nós temos um novo colega, o Bruno Rosseto. Me falaram aí, Bruno Rosseto tá entrando hoje aí. Correria, vamos lá, Brunão, vamos pegar as aulas aí. Depois você dá uma olhadinha, tá, Bruno? Lá no site tem as aulas ao vivo anteriores. Aí qualquer dúvida você manda aqui pra gente, fechado? Maravilha. Valeu, professor. Eu estava fazendo em outra plataforma, mas aí escolhi aqui fazer com vocês. Beleza. Qualquer coisa vai dando um toque aí para nós, tá bom? Muito obrigado. Legal. Eu vou compartilhar agora aqui a tela com vocês, né? E a gente começa a nossa parte aqui, então, de fundamentos de finanças, tá? Deixa eu pegar aqui. Tá aqui. Professor, Fala, Fábio. só uma dúvida. O material que fala mais detalhado de investidor profissional e qualificado é o de economia e finanças mesmo? Aquele seu PowerPoint do módulo da parte de economia? Rapaz, O eu acho, regulatório é mais de prevenção de lavagem de dinheiro. não, eu acho que tem um mais detalhado que está lá naquela parte do processo de planejamento financeiro. Ah, tá. Só Tá? no Dá uma começo. olhadinha lá depois, porque lá eu explico passo a passo, acho que está mais detalhado. Tá, não lembrei. Então, obrigado. Estou compartilhando então aqui com vocês.
Vamos lá. Muito bom, olha só, não sei se você já, é importante, como eu falei, que vocês assistam às aulas gravadas antes, né? Porque aqui eu dou um apanhado do que é o principal, mas você acaba aproveitando muito melhor tendo assistido antes. Essa primeira questão aqui, ela tem a ver com o comecinho lá, né? Com aquela parte que vai falar sobre trazer valor presente, levar valor futuro e assim por diante. E já começa aqui com uma questão que às vezes dá um nozinho na cabeça do pessoal, porque é uma questão sobre perpetuidade, né? Então, perpetuidade nem sempre é algo muito óbvio para os alunos. Mas olha só, Xavier comprou um título perpétuo com uma taxa de 11% na sua emissão, certo? E olha só, então a taxa ela é 11% ao ano na emissão, beleza? Sabendo que o valor de face do título é R$ 1.000, então você tem aqui um valor nominal, né, um valor de face igual a R$ 1.000, e ele paga cupons de 100 por ano, então cupons dele são de 100 por ano. A pergunta é quanto que foi pago pelo Xavier, quanto que ele pagou nesse título. E aí eu queria já combinar com vocês uma coisa aqui. Teve questão sobre título, matemática financeira, faz o fluxo de caixa, para você entender o que está acontecendo e não fazer besteira, tá certo? Então, o fluxo de caixa desse título é o seguinte, ó, 1, 3, 4, isso aqui vai embora para sempre. Por quê? Porque é um título perpétuo. E esse título, ele tem um valor nominal de 1.000 e ele paga um cupom de 100, tá certo? Então, o que que vai acontecer? Uma vez que você comprou esse título, todo ano você recebe $100, R$ 100 aqui, né? Tá em reais. Você recebe R$ 100. Todo ano, determinada da data, você recebe R$ 100. Legal? Agora, a taxa que foi negociada é uma taxa de 11%. E aí você vai ter que lembrar da fórmula da perpetuidade. Na verdade, né, você poderia até buscar lá no formulário que vai estar disponível para você, só que cuidado para você não se confundir, porque lá no formulário, a fórmula que tem lá da Planejar, ela é uma fórmula que leva em consideração o crescimento. Aqui não tem crescimento, o crescimento é zero, né? Então, o que que vai acontecer? Vai acontecer que o valor da perpetuidade na data zero é o fluxo de caixa dividido pela taxa, tá certo? Você vai ter uma fórmula lá que diz o seguinte, perpetuidade na data zero é fluxo de caixa dividido por I, não, lá vai estar KS menos G, vai estar assim, tá certo? KS é a taxa, tá? É o I, e o G é zero, então o que fica é fluxo de caixa sobre a taxa, legal? É assim que vai estar o negócio. Então, olha só, o fluxo de caixa é R$ 100. Por quê? Porque foi dito que o cupom é 100. Pagou 11% na taxa, tá certo? 11%. 11% é 0,11, tá certo? 11 dividido por 100. Então, 0,11. Se eu dividir 100 por 0,11, olha só, 100, enter, ponto 11, divide, vai dar 909,09. 909,09. Então, galera, olha só, 909,09 de fato é quanto eu paguei. E faz sentido, né? Porque o que está por trás disso? Eu pago 909 e ganho 100 por ano. 100 é quanto de 909? É 11%. Então, isso quer dizer que eu vou ganhar sempre 11% pelo valor que eu paguei. 11% do valor que eu paguei. Ou seja, eu tinha que achar um valor que fosse, o valor de mercado, né, o valor que eu paguei, que fosse menor que o meu valor nominal. Tá certo? Beleza? Então, é sempre você lembrar disso, né? Você lembrar que se você tem lá no banco R$ 100.000, tá certo? E esses R$ 100.000 te rende 1% ao mês. Isso quer dizer que a cada mês você vai recebendo 1.000. Se eu quisesse fazer a conta inversa, eu pegava o 1.000, que é o fluxo de caixa, dividia pela taxa de 1% ao mês, e eu ia chegar nos R$ 100.000. Então, se eu tiver um fluxo de caixa
e dividir pela taxa, eu vou chegar no valor da perpetuidade, sempre. Pega o fluxo, divide pela taxa. Você vai chegar no valor da perpetuidade. Beleza? A gente vai ver lá no módulo 2 que esse título está sendo negociado com deságio. Ele está mais barato que o valor nominal, mas eu explico melhor quando a gente chegar lá. Tranquilo? Dúvidas? Então tá bom, vamos para a próxima. Pessoal, essa aqui é bastante clássica também, né? Então, você tem que saber, legal, porque ela é fácil, né? Então, questão que cai muito e é fácil, você não pode deixar na mesa. O investidor tem duas opções de investimento em títulos públicos com alta liquidez e risco semelhante, por um prazo de 3 anos. Na primeira, ele receberia uma remuneração de 8,5% ao ano e na segunda, 4% mais IPCA. Então, ou ele ganha 8% cheio, tá certo? 8,5%, né? 8,5% cheio, ou ele ganha 4% mais o IPCA. Mais o IPCA, tá certo? Qual é a inflação anual implícita mensurada pelo IPCA? Prevista pelo mercado para esse prazo e essa inflação se realizando, qual haverá sido a inflação acumulada no período? Tá certo? Então, esse aqui é um exercício bem tranquilo ainda, que quer ver se você sabe fazer a fórmula de Fischer, tá certo? E quer ver se você sabe acumular taxas também. Então, são essas duas coisas que estão em jogo aqui. Beleza? Muito bem. Me dá uma coceirinha danada de vir aqui fazer 8,5% menos 4%, que dá 4,5%. Posso fazer isso? Não, não posso fazer isso, certo? Por quê? Porque não é uma subtração de taxas, é uma decomposição de taxas. Legal? Uma decomposição de taxas. Então, como é que eu acho que é o jeito mais fácil da gente pensar? É sempre 1 mais essa dividido por 1 mais essa. Então, o que é menos vira divisão. Então, vai ser, olha só, 1,085 dividido por 1,04 menos 1. Sempre assim. E se fosse 10% taxa nominal, 6% dessa taxa aqui, que é o que a gente chama de taxa real. Ah, Felipe, aí ia ser 1,10 dividido por 1,06 menos 1. É sempre 1, aquilo dividido por 1, a real menos 1. Sempre assim, tá certo? Então, a inflação implícita a gente vai chegar, vai calcular dessa forma. Legal? Vamos fazer aqui. Pega a sua HP aí, faz comigo, tá? Se você não conseguir chegar, me avisa. 1,085, enter. 1,04, divide, tá certo? 1 menos, é isso aqui. Isso aqui está me saindo em decimal, 0,043, tá vendo? 0,043. Se eu quiser transformar isso aqui em porcentagem, eu multiplico por 100, então é 100 vezes. Agora sim, 4, vamos pôr aí 4 casas, 4,3269%. 4,3269%. Beleza? Que é a mesma coisa que 4,33 se a gente arredondar. Fechado? Então, tanto faz eu comprar um título de 8,5 do ponto de vista do mercado, ou eu comprar um título de 4% mais IPCA, porque o mercado acredita que o IPCA vai ser 4,33. Então, na visão do mercado, eu ganhar 8,5 ou 4 mais 4,33 vai dar os mesmos 8,5, tá certo? Se o mercado começar a achar que o governo vai varzear o sistema de metas, o que vai acontecer? Essa taxa aqui começa a ficar mais alta, essa taxa vai para uns 10%, essa fica uns 4%, e a inflação implícita começa a ficar maior. Por quê? Porque o mercado já está precificando uma inflação maior. Tá certo? Então, o mercado vai regulando isso de acordo com as suas expectativas. Beleza? Como é que você pode ver como é que está isso hoje? É só a gente ir lá no site do Tesouro Direto, né? Então, vamos lá, quer ver? Ó? Vamos colocar aqui Tesouro Direto. Eu gosto de mostrar porque aí fica mais palatável, né? A gente entende melhor do que a gente está falando. Então, se você, preços e taxas dos títulos. Então, vem aqui. Se você olhar,
um título ao Tesouro aqui pré-fixado para 2033. Está 10,83 a taxa, tá vendo aqui, ó? 10,83, Tesouro pré-fixado 2033. Está 10,83. Aí vamos achar agora um Tesouro IPCA que seja data próxima. Pode ser esse 2035. Está 5,17 ao ano. Então, IPCA mais 5,17 é mais ou menos equivalente ao 10,83, tá certo? Ou a gente pode pegar aqui 2029, que aí a data bate certinho. Tesouro IPCA está 4,98 mais IPCA, tá vendo? 4,98 mais IPCA. Se você pegar um pré-fixado para 2029, você vai achar 10,67. Então, o mercado está dizendo o seguinte, tanto faz você investir a 10,67 nominal ou você investir a 4,98 mais IPCA. Por quê? Porque o mercado está achando que o IPCA vai ser essa diferença. A diferença entre a taxa nominal aqui de 10,67 e o 4,98. Beleza? Então, é essa conta que a gente está fazendo aqui. Tranquilo? Legal. Agora, olha só. Então, 4,33 é o que se estima que vai ser a inflação anual. Nós estamos falando de 3 anos. Então, agora preciso levar isso para 3 anos, né? Como é que a gente faz isso? 1 mais a taxa, né? Então, vai ser 1,0433 elevado a 3 menos 1. Se fosse 5 anos, elevado a 5. Se fosse 6 anos, elevado a 6. E assim vai, tá? E é sempre 1, aquilo lá. Tá certo? 1,0433, porque a taxa aqui é 0,433, ok? Então, vem aqui, opa, não é aqui não. Vem aqui, coloca lá 1 mais, olha lá, 3 eleva, tá certo? Chegamos aí nesse fator, isso aqui é o fator, tira 1, então é 1 menos, 100 vezes, chegamos lá em 13,55. 13,55. 13,55 no período. Então, vai ser 4,33 ao ano, 13,55 no período. 4,33 ao ano, 13,55 no período. É a alternativa A. Beleza? Tranquilo, gente? Então, tá bom. Vamos para a próxima aqui. 3. Laura começará a poupar para uma grande viagem. Começará imediatamente, fazendo aportes de 500. Ela estima que precisará de 30 mil para essa viagem. Sabendo que vai aplicar 4% ao ano e que a inflação esperada é de 5%, quanto tempo ela levará para acumular o valor desejado? Galera, ouve o que eu falo para vocês. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui. Faz aqui direitinho o fluxo de caixa, tá certo? Ela vai começar quando? Imediatamente. Então, na data 0 aqui, o que você vai ter? O primeiro aporte. Primeiro aporte de 500 aqui. E esse aporte, ele vai se repetir, tá certo? Por várias vezes. Não sei ainda quantas, mas várias vezes ele vai se repetir. Beleza? Muito bem. E ela precisa juntar 30 mil. Então, o meu PMT é 500, tá certo? O meu valor futuro é 30 mil, beleza? E ela tem uma taxa real aqui de 4%, tá certo? 4% de taxa real. Muito bem. Aí fala que a inflação dela, que a inflação esperada é de 5%. Mas esse dado da inflação aqui a gente não vai levar em consideração. E aí eu queria que você lembrasse de uma coisa que a gente vai usar muito ao longo do curso, que é o seguinte: a gente sempre, quando a gente está fazendo projeção de acúmulo de capital, a gente vai utilizar a taxa real. Por que a taxa real? Porque inflação não é rentabilidade, tá certo?
Então, como a gente vai considerar um aporte fixo de 500, a gente não vai corrigir o aporte pela inflação, correto? A gente não vai fazer isso, a gente vai ficar quietinho aí, não vai ficar corrigindo o aporte pela inflação. Então, se o aporte é fixo, a minha taxa de capitalização vai ter que ser fixa em 4%. Sempre considera a taxa real. Tem muito, eu lembro quando começaram, né, aquela febre maior de PGBL e tal, você ia na agência bancária e o cara simulava para você quanto que você ia ter daqui 20, 30 anos e usava uma taxa nominal. Pô, você usava a taxa nominal, o dinheiro ficava grande para caramba. Só que a grande pergunta era, quanto que aquilo ia conseguir comprar no futuro? Se você quer saber exatamente nos valores de hoje, você usa a taxa real, você nunca vai usar a taxa nominal, tá bom? Então esse é um ponto muito importante. Feito isso, agora a gente vai colocar lá na calculadora, né, que é mais ou menos tranquilo. Cuidado com uma coisa, o primeiro pagamento aqui é na data, o primeiro aporte é na data 0. Quando o primeiro aporte é na data 0, pessoal, a gente vai utilizar o modo begin da calculadora, tá certo? Isso é uma coisa também que a gente tem que tomar cuidado, porque se você bobear, você dá uma moscada, dá uma panguada aí e acaba errando o exercício. Legal? Então vem comigo, vamos lá. Deixa eu colocar. Minha taxa aqui, ó, isso aqui são meses, né? Eu estou sempre procurando meses aqui, tá certo? Então, eu quero saber o número de aportes, eu quero saber quanto tempo vai acumular. Tá tudo em meses, não tá? Essa taxa aqui, ela tá dada em anos, tá certo? Beleza. Se ela tá dada em taxa base ano, eu preciso transformar ela em base mês. Como é que faz isso? 1,04 elevado a 1 sobre 12, tá certo? Lembra disso? Tranquilo essa fórmula? Sempre assim, tá? Eu tenho uma taxa anual e eu preciso transformar em mensal, eu vou elevar a 1 sobre 12, tá? Então, quanto é que vai ser isso aqui? 1,04, enter, 12, vai lá, inverte, eleva, 1 menos 100 vezes. Perfeito, é essa taxa. 0,327374. Pessoal, vou guardar ela na memória, tá? Então, eu vou pôr lá em STO1, 0,327374, tá certo? 0,327374. Beleza? Muito bom. É essa taxa aqui que eu vou ter que usar, tá bom? Agora sim vai fazer sentido. Então, o que que eu tenho? Eu tenho um aporte de 500, eu tenho que juntar 30 mil a uma taxa de 0,327374. Vou zerar minha calculadora aqui. Uma coisa importante, se eu quero aproveitar esse 0,327374 que está no visor, eu zero somente os registradores financeiros. Então, eu vou dar esse FXY, tá certo? Então, beleza. Você coloca isso aqui na taxa, legal? Aí, depois, você vai colocar o 500 no PMT, você vai colocar o 30 mil, muda o sinal no FV, legal? E aí você vai chamar o N. Beleza, aí tá lá, 55, tá certo? 55. Então, resposta correta, 55 meses. Beleza? Tranquilo? Priscila está me perguntando aqui, você consegue trabalhar com ponteira do mouse quando utilizar a calculadora? Pior que eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Não aparece, porque a ponteira ela é do PPT. Eu vou ver se eu utilizo na próxima, Priscila, eu vou ver se eu utilizo um outro programinha, tá? Que aí a gente consegue ver. Nesse programinha eu não consigo usar a ponteira. Beleza? Tudo bem, gente? Tirada a minha confusão, ficou claro aí? Então tá bom. O que precisa lembrar aqui então? Precisa lembrar basicamente que tem que usar begin, tá certo?
e precisava lembrar daquilo que eu não lembrei, que é fazer a transformação da taxa. Sempre que eu tenho no resultado alguma coisa como meses, a minha taxa tem que estar na mesma base, tem que estar como meses, tá bom? Isso é fato, tem que estar assim. Questão número 4. Jonas, ao comprar um bem durável no valor de R$10.000, foi informado de que pode ter um desconto à vista de 10% ou pagar pelo bem em 10 prestações sem juros. Qual é a taxa embutida nessa operação? Tá certo? Vamos fazer aqui? Então, olha só. Se liga no seguinte. Quando você compra um bem em prestações, você está financiando esse bem. Na verdade, é como se você estivesse pegando dinheiro emprestado, não é? Aí você já usufrui desse bem, então alguém te empresta o dinheiro, você paga a loja, você já usufrui desse bem e depois você vai pagando esse empréstimo em prestações. É isso que está acontecendo. Então, na prática, o que está acontecendo? O bem custa R$10.000, tá certo? Então, ele pode ter um desconto à vista de 10%. Um desconto à vista de 10% seria 10.000 menos 1.000, sairia R$9.000 o bem, não é? R$9.000 o bem, tá certo? Então, é como se a financeira, né, ou a loja, estivesse emprestando R$9.000 para o consumidor pega os R$9.000, paga a loja e sai com o bem na mão. E aí ele devolve como? Ele vai devolver em 10 prestações sem juros, tá certo? Então ele vai devolver em 1.000, 1.000, 1.000 e assim vai, tá certo? Em 10 prestações. Já vai fazendo no HP, tá, pessoal? 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Beleza? De milão. Tá certo? A pergunta é, qual é a taxa que está embutida nessa operação a prazo? Como é que a gente vai fazer isso? O que vai no meu PV? No meu PV vai menos R$9.000, tá certo? No meu PMT vai R$1.000, tá certo? No N vai 10, tá certo? E aí eu vou perguntar, vou chamar a taxa, né? Bem tranquilo de fazer isso aqui. Então vamos lá. Zero a calculadora, eu vou tirar o Begin, porque ele não fala nada aqui, né? Se a compra seria em 10 prestações sem juros, seria 1 mais 9, ou com algum valor de entrada, não fala nada. Se não fala, não vou usar Begin. Então, eu vou vir aqui e vou tirar o Begin. Como é que a gente tira o Begin? Você coloca o End. Então, é G8 para colocar o End. Beleza? Eu gosto sempre de zerar a calculadora para não carregar nenhuma sujeira. Beleza? E aí, vem comigo lá. 9.000, tá certo? Dá um CHS e coloca no PV. 1.000 é o meu PMT. 10 é o meu N. E aí você chama a taxa. 1,96% vai ser a minha taxa, tá certo? 1,96% vai ser a taxa. E é isso que a gente deve fazer, né, em qualquer aquisição que a gente esteja fazendo. Se você olhar, seja curso, seja produto, o que for, quando você vai comprar, sempre lá tem as suas 10 de tanto, à vista tanto. Joga lá na HP e vê a taxa que estão te cobrando. A melhor tomada de decisão é essa, né? Muitas vezes você acaba financiando porque você não quer desovar, tirar aquele dinheiro naquele momento, mas às vezes a taxa de juros é muito alta, tá? Então, quando cai na prova, geralmente cai dessa forma, né? Você escolhe entre pagar à vista ou pagar em prestações, e você sempre considera o pagar à vista aqui como se fosse uma grana que a loja estivesse te emprestando, e depois você paga nessas prestações aqui. Beleza? Dúvidas? Então tá bom. Questão 5, olha só. Um investidor de 45 anos pretende se aposentar em 10 anos.
Até hoje, acumulou um patrimônio de 3 milhões e tem capacidade de poupar 20 mil mensais. Essas questões estão bem tranquilas, né? Só o que você tem que prestar atenção é em como criar o fluxo e imputar isso, colocar na HP. Já vem aqui desenha, tá certo? Quanto que ele tem hoje? 3 milhões. Então, se ele tem 3 milhões, no nosso fluxo é como se ele estivesse aportando 3 milhões, tá certo? Ele já tem esses 3 milhões. E ele tem capacidade de poupar 20 mil por mês. Então, esse aqui a gente já vê, né? PV é 3 milhões, já dá para enxergar isso aqui, legal? Não, não é? E aqui a gente já vê também que o PMT vai ser de 20 mil, beleza? Ele goza de excelente saúde, normalmente seus familiares são longevos. Levando em conta uma taxa de retorno real de 3% ao ano, qual será a renda mensal que ele terá na sua aposentadoria? Tá certo? Então, olha só, a gente precisa entender quanto que ele vai acumular nos próximos 10 anos, né? Então, quanto que ele vai ter aqui em 120 meses, né? 10 anos são 120 meses, tá certo? Quanto que ele vai conseguir acumular aportando esses 20k aqui? E aí depois, quando chegou aqui, ele vai ter uma renda, a partir dos 55 anos, né? Ele vai ter uma renda permanente. Como que eu sei que é uma perpetuidade? Por que que a gente não vai usar nenhuma tábua atuarial ou imaginar que ele vai viver mais 20, 30 anos? Porque tem uma informação importante aqui, que seus familiares são longevos. Então, não dá para a gente estimar quanto que esse cara vai viver. A gente vai ter que partir do pressuposto que é uma perpetuidade, que ele vai viver de renda, que ele vai viver somente com os juros da sua aplicação. Legal? Então, como é que a gente calcula esse valor futuro aqui para a data 120? Tranquilo, né? PV esse, PMT esse, N 120 meses, tá certo? E aqui a gente chama o valor futuro. Então, essa é a primeira fase do exercício. 3 milhões, 20 mil em 120 meses. Zera a sua calculadora. Olha lá. 3 milhões é o seu PV, legal? Cuidado com uma coisa, o PMT, ele tem que estar com o mesmo sinal do PV, porque são aportes, ele começa com um aporte de 3 milhões, que na verdade é uma grana que já veio acumulada, como se tivesse um aporte de 3 milhões, é o meu PV. 20 mil vai ser o meu PMT, tá certo? Beleza? Olha só, 120 meses, então 120 é o meu N, e aí eu chamo o valor futuro. Olha lá, 5 milhões e 400 mil. Tá certo? É isso? É isso, pessoal? Tem coisa errada aí, pessoal. O O que meu tá tinha errado? dado 6 milhões e Taxa ao 800. ano? Taxa ao É, ano. exatamente. Então tá errado de novo a taxa, né? Então o que que a gente tem que fazer? Tem sempre que olhar a magnitude da taxa. Aqui está 3% ao ano, não é? E aqui eu tenho aportes que são Mensais. mensais. Quem manda é a periodicidade dos aportes, sempre, tá certo? Então, o que que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai pegar essa taxa de 3% ao ano e a gente vai transformar essa taxa em taxa mensal. Beleza? Como é que faz isso? 3%, então é 1,03, é sempre 1, aquela taxa, né? 1,03 elevado a 1 sobre 12 menos 1. Pessoal, outra coisa para você ficar esperto, veja que seja sempre retorno real, já está prontinho o retorno real, tá certo? Se tivesse dado o retorno nominal, aí eu teria que calcular o real, arrancando a inflação, tá? Tem que sempre olhar para isso aí. Então, vamos lá. 1,03, vamos achar a taxa aqui. Então, 1,03, Enter. 12, inverte aqui, eleva, tá certo? Muito bom. 1 menos 100 vezes
Tá lá, 0,246627, tá certo? Então, 0,246627% ao mês. Então, é essa taxa que eu vou ter que usar. 0,246627. Ela já está aqui na minha tela. O que que eu vou fazer? Eu vou jogar aquela no I, certo? Vai ser a minha taxa. Fechou? E aí sim, agora eu chamo o meu valor. Eu vou colocar novamente, que eu não sei se está certinho aqui. Então, vamos fazer desde o início, tá certo? 3 milhões. Legal? Então, 3 milhões é o meu PV. Aí eu tenho 20 mil. Mesmo sinal, hein? PMT. Não é? Aí eu tenho a taxa, que é 0,246627. 0,246627. Então, você vai lá e joga como taxa. Não é? E aí você põe 120 como sendo N. Beleza? Chama o valor futuro. Era aquilo mesmo. 6.820, 709 e 22. Tá certo? Então, 6.820, 709 e 22. 709 e 22. Agora, olha só, pessoal. O que que é esse 6.820, 709 e 22? Esse aqui é o patrimônio que o investidor acumulou aqui, né? Então, aos 55 anos de idade, quando ele pretende se aposentar, né? É vida boa, né? 6.820, 709,22, ele acumulou esse capital aqui. Agora, olha só, a taxa é 3% ao ano, né? A gente está considerando que nem sempre é verdade, mas projeção a gente acaba fazendo assim, projeção de acúmulo de capital, a gente está considerando que ele vai ter 3% ao ano. 3% ao ano é quanto ao mês? A gente já fez o cálculo, que é 0,246627. Então, a gente vai pegar esses 6.820, 709,22 e vai ver quanto que ele vai conseguir mensalmente, que é os 6.820, 709,22 vezes, né, esse 0,246627%, né, que você pode usar a tecla porcentagem também lá da calculadora. Beleza? Então, vamos lá. 0,246627. 27%, tá certo? Que vai me dar lá 16.82171. 16.82171, alternativa A. Beleza, gente? Tranquilo? Veja que a grande sacada desse exercício era entender que teríamos uma perpetuidade a partir da data 120. Né? Não está tão óbvio, mas a gente teria que inferir por conta disso. Até porque não tem como, não tem nenhum dado no problema que nos levasse a estimar a quantidade de meses que viria daqui para frente, tá bom? Então, em tese, esse cidadão, quando ele vier a faltar, né, ele deixa esse patrimônio aqui para os seus herdeiros, né, porque ele vai viver só da renda, então ele deve conseguir manter esse patrimônio à medida em que você tem o rendimento só com os juros, ok? Muito bom. Vamos lá. A gente vai matar esse aqui e aí a gente continua na próxima, tá? Na quarta-feira. O investidor possui um patrimônio de 1 milhão e deseja se aposentar em 15 anos. Ele considera um patrimônio de 3 milhões suficiente para a sua aposentadoria e terá capacidade de aportar R$7.000 mensalmente pelos próximos 15 anos. Qual é a taxa mínima aproximada para que ele alcance esse patrimônio ao se aposentar? Beleza? Gente, as questões que a gente fez hoje são todas muito parecidas, mas cada uma pedia uma variável diferente. Se parar para pensar isso. Grande sacada é sempre você fazer o fluxo para entender o que está acontecendo. Ele já tem um patrimônio de 1 milhão, tá? Então é como se ele estivesse aportando aqui 1 milhão na data zero, não é? E ele vai se aposentar em 15 anos, tá certo?
Bom, aqui a gente está trabalhando com taxa ao ano, tá certo? A questão é que os aportes são mensais, então não tem jeito, a gente tem que trabalhar com meses, porque a gente vai chegar numa taxa que é mensal. Legal? Então, estamos falando de 15 anos são 180 meses. Beleza? 1 milhão de patrimônio, ele começa agora, e em 180 meses, ele vai aportando mensalmente um determinado valor aqui, que é R$7.000, 7K. Legal? E aí ele vai ter lá, ele precisa ter 3 milhões aqui, daqui a 180 meses. Tá certo? Muito bem. A pergunta é, qual é a taxa mínima que fecha essa conta? Para que ele chegue no patrimônio que ele precisa. Legal? Então, obviamente, o que vai acontecer aqui é que a gente vai chegar numa taxa mensal. Tá certo? E aí nós precisaremos depois transformar numa taxa anual. Legal? Então, o que a gente vai fazer aqui? 1 milhão a gente coloca no PV, certo? 1 milhão lá no PV. 7K a gente coloca no PMT. 3 milhões negativo, né? A gente coloca no FV. Por que negativo? Porque é sinal contrário dos anteriores, do PV e do PMT. Tá certo? 180 vai ser o meu N, e aí eu vou chamar o I. Quando eu chamar o I, eu vou ter uma taxa mensal. Legal? Faz aí na calculadora, faz comigo, vamos lá. Vou zerar aqui a calculadora, né? 1 milhão, que é o que ele tem hoje, é o meu PV, tá certo? 7.000 é o meu PMT. 180 é o meu N. 3 milhões, muda o sinal, é o meu FV. Pergunto qual que é a taxa, tá lá, 0,21, 29, 23. Então, a taxa, 0,21, 29, 23% ao mês, tá certo? Preciso transformar essa taxa em base ano. Então, vai ser 1,00212923 elevado a 12, sempre 1 mais aquela taxa, tá certo? Aqui está em porcento, aqui está em decimal, por isso que tem esses dois zeros. E aí faz o menos 1 aqui. Então, olha só, 100 divide 1 mais, esse é o fator aqui, vou elevar a 12, 12 eleva, tá lá. E aí, o que eu vou fazer? 1 menos 100 vezes, tá lá, 2,59%, igual a 2,59% ao ano. Pessoal, o que eu vou marcar? A pergunta é, taxa mínima aproximada. 2,50 não pode, porque não dá. 2,40 também não. 2,60 é a mínima aproximada, porque 2,70 já é muito, 2,60 já me satisfaz. Então, essa daí que eu tenho que marcar, alternativa A. Beleza? Tranquilo, pessoal? Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Para vocês, a transformação de taxa desse jeito tá tranquila? Ou vocês preferem fazer com as teclas da HP, simulando um valor presente, um valor futuro? Fala isso para mim. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tranquilo também. Tá bom. Quem tiver dificuldade, me avisa, porque aí dá para a gente... Depois eu posso mandar para vocês no grupo, fazendo do outro jeito. Eu prefiro esse, porque eu acho que você controla melhor o que está acontecendo. Você entende exatamente o que está acontecendo. Tá? Beleza. Dúvidas, gente? Boa, Aline. Legal. Então, eu vou pedir para vocês o seguinte, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar esse material já para vocês, já vou deixar disponível, tá? Esse material aqui, ele vai até a questão 13. Não vou fazer isso, não.
Mas, de qualquer forma, só vou pedir para vocês terminarem de assistir às aulas de Fundamentos de Finanças, tá? Então, vê se você consegue dar um gás hoje, né? Ainda tem tempo, talvez amanhã, para que na quarta-feira eu resolva os restantes, porque os restantes, eles são mais chatinhos, tá? Tem de cupom cambial, tem de algumas outras coisas e tal. Esses aqui ainda é mais o uso comum da HP e tal, uma coisa vai. Mas para os outros, eu precisaria que vocês tivessem de fato assistido às aulas, quem não assistiu ainda. Fechado? Fechado. Então tá bom, galera. Vejo vocês na quarta-feira aí. Vamos que vamos, não perde o pique. Até mais. Fechou, valeu, pessoal. Valeu, boa noite, professor. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.